Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai assistir a esse vídeo. Esse vídeo é sobre o Brasil e Império, o período das regências, ou período regencial, que vai de 1831 a 1840. Nós temos o início desse período, a abdicação de Dom Pedro I, a renúncia de Dom Pedro I, e o seu término com a coroação antecipada de Dom Pedro II, o chamado golpe da maioridade, em 1840. Esse é o primeiro período da nossa história que o Brasil será governado por brasileiros, já que no primeiro reinado éramos governados por um português, Dom Pedro I. Os conflitos que vivenciamos no primeiro reinado continuarão no período regencial. As nossas questões básicas socioeconômicas não serão atacadas. A escravidão vai continuar se mantendo como uma instituição legalizada. As oligarquias agrárias vão continuar mandando, tal como mandavam no período colonial, e no primeiro reinado. Então você tem um processo de acomodação dessas elites, onde elas passam a disputar o poder entre si. Só que, ao mesmo tempo, as camadas populares, os seres humanos escravizados, também começam a lutar e a pegar em armas para defender uma realidade diferente daquela estabelecida pelas elites brasileiras. Os conflitos que vivenciamos no primeiro reinado, como a Confederação do Equador, como a Guerra da Cisplatina, como com toda a disputa entre portugueses e brasileiros, nós teremos também conflitos no mesmo sentido no período regencial. O período regencial, ele se divide nas 4 regências que tivemos: a regência trina provisória, em 1831, a regência trina permanente, de 1831 a 1834, a primeira regência una, de Feijó, de 1834 a 1837, quando Feijó renuncia, e a de Araújo Lima, de 1837 até 1840, quando se encerra com a coroação de Dom Pedro II no golpe da maioridade. Bom, alguns autores consideram que essa foi a nossa primeira experiência republicana, já que os regentes eram escolhidos ali na Assembleia Geral. Isso porque Dom Pedro II não tinha nenhum parente em idade de assumir o cargo em nome dele. E, nesse sentido, a Constituição de 1824, otorgada pelo pai dele, definia que a Assembleia Geral iria escolher 3 regentes. Iria se estabelecer uma regência provisória, que escolheria a regência, que prepararia as eleições para a regência permanente. Foi o que ocorreu em 1831. Regência trina, por conta de 3 regentes, o mais velho era o presidente dessa regência. A regência trina permanente, ela vai fazer algumas modificações importantes aí no sentido do que a gente chama de um avanço liberal. De 1831 a 1836, a gente considera esse período como um avanço liberal. Nós teremos modificações aí no sentido de maior liberalismo. Enquanto que o período de 1837 a 1840 é chamado de regresso conservador. As elites continuam mandando, continuam estabelecendo o poder político. Elas se organizavam lá no primeiro reinado, Partido Brasileiro, Partido Português. O antigo Partido Português passa então a defender a volta de Dom Pedro I e a restauração do seu reinado. Esse grupo então passou a ser chamado de restauradores, ou caramurus. O partido português, o partido brasileiro, se subdividiu
em liberais moderados ou chimangos e liberais exaltados ou farroupilhas. Os liberais moderados defendiam a monarquia constitucional, centralizada, tal como estabelecida pela Constituição de 1824. Já os liberais exaltados pretendiam reformas num sentido de um maior federalismo, dando maior poder para as províncias. Alguns eram mais radicais e propunham a proclamação da República, a abolição da escravidão. Mas esses eram minoria. Nós teremos, então, uma divisão aí nas elites, e uma disputa de poder, tanto nas províncias quanto no poder central. Essas disputas, muitas vezes, são violentas. Esses grupos são grupos armados. Nós não temos ainda forças policiais organizadas. O país ainda está em formação. O nosso exército ainda está em formação. A nossa marinha ainda está em formação. O país ainda depende muito de forças mercenárias. O que é um mercenário? É um soldado que vai lutar por pagamento, por dinheiro, ele é contratado para isso. Então não se formou ainda um exército nacional permanente organizado. Bom, como que a gente vai solucionar então as nossas questões internas e externas? Em 1831, o ministro da Justiça da Regência Trina Provisória, o padre Antônio Diogo Feijó, ele vai criar a Guarda Nacional, misturando interesses privados, interesses particulares com os interesses do Estado. Você tem grandes proprietários de terras que têm suas forças particulares armadas, suas milícias, e o Estado vai reconhecer essas milícias, criando a Guarda Nacional. Esses latifundiários vão receber o título de coronel da Guarda Nacional. E a eles serão dados o poder de garantidor da ordem dos municípios. A Guarda Nacional pretende, então, auxiliar o Exército e ser a força policial garantidora da ordem nos municípios. O problema é que você entrega o poder do Estado para particulares. Começa, então, aí na história brasileira o fenômeno do coronelismo. Os coronéis passam a mandar de fato nos municípios. Eles passam a ter o controle do patrimônio público. É o que a gente chama de patrimonialismo. Eles tratam o bem público como se privado fosse. É uma estrutura patriarcalista. O coronel é visto como o grande pai de toda aquela comunidade. E que não pode ser questionado. Tem que ser respeitado. Em muitos lugares eles vão beijar a mão do coronel. Ele monta também uma estrutura clientelista, onde todo aquele que quer alguma melhoria em sua vida tem que buscar o favor do coronel. As pessoas vão se identificar como sendo gente do coronel tal, ou parente do coronel tal. Uma estrutura autoritária, e que vai ser legalizada pelo governo da Regência Trina permanente. É criado também o nosso primeiro Código de Processo Criminal, em 1832, também na Regência Trina permanente. A regência, então, vai caminhando num sentido de um maior liberalismo, de maior democracia, de um maior liberalismo, dando maior poder para as províncias, dando maior poder para
os governantes locais, mas para aqueles que têm propriedade, e grande propriedade. Tá? Você tem um país nesse momento que é um país violento, um país fundado na escravidão, a manutenção de uma forma de exploração de trabalho desumana. E como a gente já viu, a violência, ela não é privilégio das classes dominantes. Né? Os dominados, muitas vezes, vão se revoltar, como a gente vai ver. Vão pegar em armas. E vão ser tão violentos quanto as classes dominantes. Só que as classes dominantes têm mais condições de manter a estrutura, que vai se manter. Porque não é uma estrutura da época do Império, é uma estrutura da época da colônia. A escravidão vem desde a época da colônia. Ela é mantida no Império, indevidamente. O que a gente tem, então? A gente tem uma emenda constitucional em 1834. É o Ato Adicional de 1834. É uma emenda à Constituição de 1824. O que esse ato adicional modificou na Constituição? Ele acabou com a regência trina e criou a regência una, com um mandato de 4 anos. Extinguiu o Conselho de Estado, o órgão do poder moderador. Então, diminuiu em grande medida o poder moderador. Vamos lembrar que o poder moderador era o imperador e o seu Conselho de Estado. Ele extingue o Conselho de Estado. Ele transforma o Rio de Janeiro em município neutro. É parecido com a situação de Brasília, né, o Distrito Federal. Ele cria as assembleias legislativas provinciais. Não tinha? Não tinha. Né? Todas as leis das províncias eram definidas no governo central no Rio de Janeiro. Só que as assembleias, então, dão algum poder para as províncias. Porém, os seus governadores continuavam a ser nomeados pelo poder central. É por isso que esse ato vai desagradar tanto aos exaltados que queriam maior federalismo, quanto os moderados e restauradores que queriam manter a centralização. O ato também demonstra essa característica que alguns historiadores definem como uma experiência republicana. Por quê? Você vai ter um regente que foi eleito para um mandato definido, característica da República. Né? Na República você tem eleições para mandatos definidos, diferentemente da monarquia, onde o cargo é hereditário e vitalício. Muito bem. A partir do momento que esse ato é aprovado, começam as disputas muito violentas no seio dessas oligarquias. E aí os grupos políticos vão se subdividir em progressistas, aqueles que querem avançar no que o ato colocou, e os regressistas, aqueles que querem retornar ao que era antes do ato adicional. Nesse meio tempo aí, Dom Pedro I morre como Dom Pedro IV de Portugal. Então o grupo dos restauradores não faz mais sentido. Ele se junta com parte dos moderados para formar o grupo regressista, com seus conservadores. Parte dos moderados restante com os exaltados vai formar o grupo dos progressistas, que vai ser futuramente o Partido Liberal. Tá. Só que a coisa não vai só funcionar lá na base das elites, não. A realidade socioeconômica brasileira é gravíssima. As pessoas passam fome,
a realidade é duríssima, não é? Tem a questão da escravidão, então as revoltas dos escravizados são constantes, a formação de quilombos é constante, né? E aí destaque para uma revolta que vai ocorrer em Salvador, que é a revolta dos malês. Escravos e ex-escravos, muçulmanos, islamizados, letrados, liam e escreviam em árabe, organizam uma revolta muito bem arquitetada que toma a cidade de Salvador e funda um califado ali. As elites da cidade ficaram atarantadas. Como que eles conseguiram fazer uma revolta tão bem arquitetada? E aí é que vem a questão de desmerecer os seres humanos escravizados. Não é? As elites tinham na sua arrogância a visão de que eles não eram inteligentes, de que eram boçais. E na verdade, o que você tem? Você tem seres humanos escravizados muito inteligentes montando uma rede de insurgência que toma uma cidade. E não é uma cidade qualquer. Foi a primeira capital do Brasil, na época colonial. É claro que as elites proprietárias de terras e de homens armados, então tem recurso financeiro e tem gente armada para reprimir duramente. Agora, isso não muda o fato de que os seres humanos escravizados estão lutando contra a escravidão. Não é porque perderam no final das contas que a revolta não ocorreu. O que fica é que a população mais pobre, a população escravizada, lutou contra a escravidão, lutou contra a sua exclusão, queria mudar o sistema de distribuição das terras. E é claro que as elites não gostaram nada. Uma situação parecida vai ocorrer no Pará. A cabanagem foi uma guerra civil que matou entre 30 e 40 mil brasileiros. Vamos lembrar, a guerra civil, brasileiros contra brasileiros, pessoas de uma mesma nacionalidade entrando em guerra. Os cabanos conseguiram tomar o controle da capitania por 5 anos. Essa guerra civil durou de 1835 a 1840. Foi extremamente violenta. Um movimento popular, com apoio de parte das elites. Mas as elites sempre depois traem esse movimento popular, porque você não faz uma revolta, você não faz uma revolução sem a participação popular. A não ser que seja um movimento claramente elitista, por cima e tudo mais. Depois, o que vai acontecer? As elites ficam temerosas de perder aquilo que de fato elas querem manter. Que são o quê? O controle dos latifúndios e o controle sobre a população escravizada. Essas é que são as grandes questões sociais do século XIX. Também o movimento é duramente reprimido. Então ele não ocorreu? Claro que ocorreu. Esses movimentos desmentem a ideia de que o brasileiro sempre foi pacífico. A nossa história é marcada por essas guerras, sim. O povo não se revolta o tempo inteiro. Agora,
Se isso se transforma em benefício para ele ou não, são outros 500. A questão é que a gente tem no nosso país elites que conseguem manter a ferro e a fogo, né, o seu poder econômico e o seu poder político. Essa que é a questão. Não é por falta de organização popular. Não é por falta de revolta popular. Nós temos nesse ano de 1835 também uma revolta que vai durar 10 anos. Ela só acaba em 1845. Também uma guerra civil, mas essa bem mais elitista, né? Tem a participação popular, mas o comando é basicamente da elite, que é a Guerra dos Farrapos ou Farroupilha, né? São os estancieiros, grandes proprietários de terras, né, pecuaristas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que vão, né, se revoltar contra as interferências do poder central, principalmente no seu principal negócio, que era o quê? O charque. E eles pegam em armas contra o Império e transformam o Rio Grande do Sul numa república, a República Piratini, e Santa Catarina na República Juliana. Você tem um movimento que é separatista e republicano. Por 10 anos, o Rio Grande do Sul foi um país republicano separado do Brasil, né? O movimento só vai se encerrar em 1845, já no Segundo Império, onde vai ser feito um acordo por cima, onde os membros das elites vão ter garantido seus privilégios tributários que eles desejavam. Aqueles que lutaram contra o governo imperial vão entrar para o exército imperial com a mesma patente que tinham no exército republicano. Então você tem um acordo por cima. Por quê? Porque esse é um movimento mais elitista. Tá. Qual vai ser o discurso dos regressistas? Tá vendo? Eles colocaram o país na anarquia. Esse ato adicional que eles aprovaram é que julgou o país na anarquia. Claro que não era, eram razões estruturais. E tanto não era que quando Feijó perde a maioria na Assembleia Geral e é obrigado a renunciar, e aí os regressistas elegem Araújo Lima, o Marquês de Olinda, para ser governante, a sua ideia de centraliza tudo e a ordem volta, não voltou. As revoltas que tinham começado, Cabanagem e Farroupilha, não terminaram. E surgiram mais duas, né? A Sabinada, 1837-1838, e a Balaiada, né? 1838-1841. Só acaba também lá no Segundo Reinado. Então, no Maranhão, a Balaiada, e na Bahia, de novo, a Sabinada. Né? Movimentos que propunham maior federalismo, né? Propunham, no caso da Sabinada, propunham a proclamação da República, né? No caso da Balaiada, de novo, é um movimento popular. Então você tem uma realidade perversa que a elite insensível não entende. Ela não entende como que o povo está se revoltando. Tá tudo bem para ela, para o povo não tá. O povo lida com escravidão, lida com baixa remuneração, com falta de acesso à propriedade. Essa é a realidade do povo. E aí é que vem sempre aquelas ideias, né, de solucionar tudo com uma única mudança de peça. É muito comum isso nas elites brasileiras. Vamos mudar tudo com uma única coisa. Eles já tinham feito isso. Eles acharam que era só tirar
Pedro I que tudo se resolveria. Depois era só tirar Feijó que tudo se resolveria. Agora o Marquês de Olinda, o Araújo Lima, vai lá, aprova a lei interpretativa do ato adicional em 1840 para reduzir o papel das províncias, né? Fazer uma interpretação enviesada lá do ato adicional e retirar poder das províncias. Não dá certo do mesmo jeito, as revoltas continuam. E aí o grupo liberal tem a brilhante ideia. Vamos colocar o imperador no trono, mesmo com 14 anos, ele é um símbolo de união do país, é só a gente coroar Dom Pedro II que o país vai se pacificar. Outra mentira, né? Só conseguiu estabilizar em 1850. 10 anos depois da coroação antecipada de Pedro II. Ele precisava ter 18 anos, ele tinha 14. O grupo liberal vai dizer, olha, vamos criar o clube da maioridade, pedir a antecipação da maioridade de Pedro II. Por que é chamado de golpe da maioridade? Porque não está previsto em lei. Toda vez que você muda a regra do jogo político, com o jogo em andamento, é golpe de Estado. Então, o que você tem? Você tem o Pedro II sendo coroado aos 14 anos. E aí, a população mais pobre já entende logo, já surgiu lá uma quadrinha. Ao subir Pedrinho ao trono, não fique o povo contente. Não pode ser boa coisa, servindo com a mesma gente. Ou seja, as elites não vão mudar. Nós vamos ter agora liberais conservadores disputando poder, sendo que eles representam a mesma elite proprietária de terras, proprietária de escravos. E o império mantém a sua missão, trágica missão, manter inalterado o latifúndio, manter inalterada a escravidão. E aí nós vamos caminhar para a última fase do império, o segundo reinado. Eu espero que tenham gostado. Boa sorte e até a próxima.